Uma grande parte das pessoas sentem dores nas costas. E uma coisa que você precisa entender, que vai te ajudar muito a suavizar, atenuar e até mesmo de cessar de vez essa dor nas costas, é o seguinte princípio. Você precisa entender como que a sua coluna funciona quando você está sentindo dor nas costas. Óbvio, as causas são muitas, mas na sua maioria elas vêm do mesmo princípio, que é o seguinte: aqui onde está pretinho são os ossos da nossa coluna. Então eu tenho um ossinho em cima e eu tenho um ossinho embaixo. Entre esses dois ossinhos eu tenho uma espécie de bolinha, que é essa partezinha azul, que é o que a gente chama de núcleo pulposo. Dentre muitas funções, esse núcleozinho ele amortece as cargas sobre a nossa coluna. Então, por exemplo, quando a gente está andando, ele faz um amortecimento. Quando a gente está correndo, a função dele, entre muitas outras, é proteger a nossa coluna, dar conforto pra gente. O que acontece, por exemplo, em quem está com hérnia de disco ou então quem tem dor na coluna com frequência? É o seguinte: quando a gente faz as nossas atividades do dia a dia, a gente naturalmente move o tronco. A gente mexe para frente, a gente mexe para trás, a gente inclina para um lado, para o outro, a gente gira e por aí vai. São vários movimentos. Acontece que esse disquinho, ele é meio que móvel e como ele está sempre preso entre dois ossos, ele tende a acompanhar o movimento que a gente faz. Então, aqui, por exemplo, nessa imagem 2, lembra que o pretinho é a coluna, então eu tenho um ossinho em cima, um ossinho embaixo. E aqui eu tô me inclinando para frente. Nisso que eu me inclino para frente, o meu osso, ele vai acompanhar o movimento do meu tronco e o meu núcleozinho, ele tá vendo que ele está sendo apertado, ele está sendo achatado, ou seja, ele vai na direção oposta. Ele está sendo empurrado para trás. E o que tem atrás? Tem isso aqui, ó. Essa parte vermelhinha é a terminação nervosa. Então, o que acontece? Nessa parte aqui, por trás da minha coluna, por trás dos meus ossos, tá cheio de inervação, tá cheio de terminação nervosa. E aí, o meu núcleozinho, ele passa do limite que ele deveria ficar, né? Que o certo é que ele fique dentro de uma cápsula e ele toca essas terminações nervosas. E aí é por isso que sente tanta dor, porque fica pressionando 24 horas aqui o meu nervinho e aí isso dói pra caramba. Ou seja, eu chego no estágio número 3, eu choro de dor. Tá, beleza, já entendi como é que funciona o mecanismo da dor nas costas. Só que o que você de fato precisa saber para não passar por esse processo é como usar os músculos e o grau de movimentação certo da sua coluna no seu dia a dia. Porque uma grande parte das pessoas não teriam esse problema de dor na coluna se elas tivessem a musculatura do tronco, a musculatura que envolve a coluna, fortes o suficiente. Conforme os anos vão passando, essa região de tronco é uma das regiões que mais sofrem perda de força. E se não está forte o suficiente para não deixar essa situação acontecer, eu consequentemente vou sentir dor lá para os meus 40 anos, para os meus 50 anos, quiçá os meus 60 anos. Então, o que eu preciso fazer é investir em treinamento de força, principalmente nessa questão do tronco. Por isso que a gente fala muito em core, a gente fala em treinar o centro do corpo e também investir em mobilidade. As pessoas acham que é bobeira você treinar movimento e só pensam em treinar intensidade, só pensam em treinar com sobrecarga. Acontece que da mesma forma que a gente perde força no tronco com o passar dos anos, a gente também perde a capacidade de movimentar um ossinho sobre o outro. E se eu não consigo movimentar de um jeito
ótimo, o que acontece? Eu faço essa compressão desse disquinho de forma muitas vezes exagerada e a tendência é fazer com que o núcleozinho azul toque a parte da inervação da coluna e, consequentemente, eu tenho dor. E por que é importante você saber disso? Porque uma das maiores incidências de lesão na coluna é justamente o movimento mal feito, seja durante o exercício, seja nos movimentos do seu dia a dia. Porque, na verdade, na íntegra, para que a gente treina? A gente treina para condicionar o nosso corpo a, quando a gente não estiver treinando, ele saber automaticamente, ele saber sozinho como que ele tem que se movimentar para não se machucar. É para isso que a gente treina, para as nossas atividades do dia a dia serem ok e eu não me machucar com isso. E esse é o motivo pelo qual você deve investir em atividade física e deve investir na execução correta da sua técnica. Porque não adianta você fazer um exercício intenso, não adianta você fazer um exercício com muita carga, não adianta você ser uma pessoa magra se você não tem qualidade na execução do seu movimento, porque a conta chega, né? E a melhor forma de você evitar pagar um preço muito alto é você investir numa técnica certa, uma qualidade de movimento boa e usar de fato as musculaturas que você precisa usar num movimento bem executado, com qualidade, que vai não só diminuir as suas dores na coluna, mas também vai evitar que você possa vir a passar por qualquer situação de ter que fazer uma cirurgia ou deixar de fazer um passeio ou de estar com pessoas que você gosta por ter desenvolvido alguma protrusão, alguma hérnia de disco ou alguma situação que você venha a sentir desconforto nessa região.